Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui ao meu lado está ela, que gosta muito de um café passado numa cafeteira italiana. Thaís Alves. E agora você explica. Uma cafeteira italiana que lembra muito os nossos amigos, os Crotons. Na verdade, lembra muito a cabeça deles. A cabeça deles lembra muito a cafeteira italiana. Então, você tá assistindo o arco, você tá pensando ali no café, entendeu? Pois é, arco esse que tem o nome dos personagens aí, dos vilões principais, os Crotons, The né? Crotons. Que são, como eu gosto de chamar, são os pseudo-Daleks, né? São aquelas tentativas de emular Daleks, já que o Papai Television tava ali... tava tentando... Tava segurando. Tava tentando vender eles pra fora, não tava conseguindo, tava segurando o menino. Isso. Aí a BBC começou a tentar criar vários Daleks substitutos e nenhum deu tão certo. Nenhum assim. Emplacou de fato, né? Os Daleks já estavam muito consolidados. Mas aí é muito legal, né? Ver todos esses robôs desses períodos Sim. mais dos anos 60. Pois é, esse é uma mistura do robô de Perdido no Espaço com uma cafeteira italiana. Isso. De saia. É a mistura perfeita entre os dois, né? Muito Pois é. bom. A gente vai aí revisar hoje, então, The Crotons, da série clássica, segundo o Dr. Jamie e Zoe. Lembrando, e mais uma vez, rumando pro final. Já estamos quase dando tchau pro Troughton, já dando oi pro Pois Pertwee. é, não só isso. Esse arco, ele começou em 28 de dezembro de 68 e ele foi até 18 de janeiro de 69. A gente já tá entrando no último ano do Troughton agora. Sim. Então, realmente, aproveitem porque tá acabando. Último ano, últimos arcos e últimos reviews, infelizmente. Mas Pois ainda tem muita coisa do é. Doctor Who e de série clássica pra revisar, então fiquem tranquilos. Vixe, o que não falta. Então, sem mais delongas, vamos pegar aquele cafezinho passado na cabeça de um Croton Vamos. e vamos começar a revisar esse arcão de hoje. É isso aí. Então vamos aí para mais um arco naquela fórmula que a gente já conhece, né? Doutor, chega em um planeta diferente. Sim. Tem as pessoas lá, tem os robôs lá, o doutor ajuda e vai embora. É isso. Era pra ser só mais uma viagem tranquila e do nada tem bicho. É, exatamente, né? A gente vai parar aí no planeta dos Gonds, né? Sim, onde é o povo nativo. O do povo planeta. nativo que são humanoides, né? Parecem como eu e você. Se você for humanoide, se você não for e tá ouvindo esse podcast... Desculpa. Aceitamos todas as espécies e raças. Isso. E aí, logo que eles chegam nesse planeta, ele já percebe uma coisa muito esquisita, né? Na atmosfera tá um cheiro esquisito. Pode estar cheirando, um cheiro é verdade. químico, algo muito forte que eles não sabem muito bem. É tipo que quando você entra em salão de cabeleireiro, que tem cheiro de amônia. Isso. Sabe? Aí a Zoe até fala, nossa, mas a atmosfera aqui pode ser venenosa, né? Tem que tomar cuidado e tal. Então já tem esse papo rolando aí da química. Então, assim, né? O tema... Essa bola tá cantada já. O tema do episódio vai ter muito a ver com química, né? Químicos vão gostar desse episódio porque vai ter menção a elementos. Ou não, porque pode ser uma porrada de coisa maluca que não faz sentido, né? Algumas coisas não fazem Gibberish. sentido, mas outras fazem. Sim. E aí, eles estão andando ali e tal, eles veem uma portinha, dessa portinha sai uma pessoa e vem os gases. Pode crer. Uma fumaçona. Tem isso também. Parece um extintor de incêndio, né? Pra frente que os Crotons, eles têm aquele braço de... Parece um botãozinho de gás, né? Isso. Que soltam a fumaça. Pois é. O negócio parece um extintor de incêndio Parece mesmo. um extintor de incêndio, né? É uma portinha, saem uns caninhos da portinha, aí o doutor, gente, pelo amor de Deus, se esconde! É verdade, cara. Nesse arco tem uns elementos, um negócio É muito legal. São uns canos que tem uma cabeçola assim na ponta com o olho. É muito esquisito, pontinha. cara. Aí vem aquela fumaceira toda e, claro, o cara cai no chão e morre. É o fumacê. É pra o matar fumacê. o mosquito da dengue. Isso! Tinha isso aqui em São Paulo? Não. Lá no Rio, quando teve o primeiro surto grande de mosquito da dengue, a prefeitura lançou um negócio chamado Fumacê, que eram uns carros que tinham um cano gigante em Meu cima. Deus! Que eles saíam pelos bairros soltando fumaça pra Gente, matar os mosquitos. Era os Crotons. E aí, beleza, eles veem o cara morrer ali, eles ficam meio desesperados, né, e tal. E aí eles dão um jeito de entrar ali onde os caras ficam no... que chama o Hall of Learning, né? Dentro a sala de aprendizado. Né? Dentro desse planeta. E aí, eles conhecem ali toda a galera. O que tá acontecendo? Os Gonds, eles estão tendo uma cerimônia muito solene. E que acontece, a tradição lá dele. Tradicionalmente, que acontece com frequência e tal. O que acontece?
duas das mentes mais brilhantes que se destacaram dentre o povo ali são escolhidos pelos Crotons. Sim. E eles são colocados ali numa câmara e ninguém nunca mais vê o que acontece com eles. Basicamente o que os Crotons fazem é tipo harvest the mind. Tipo, Isso. Eles colhem ali o conhecimento e aí óbvio que nesse setting qual vão ser as pessoas mais inteligentes ali. A gente já sabe. A gente tira o Jamie da conta, né? Apesar do cara ele tem a sua inteligência, mas não é uma inteligência intelectual como Zoe e Doutor. Exatamente. Mentes avançadas. Porque a Zoe ela tem uma vantagem que ela é do futuro distante. Não, ela e era o Doutor óbvio. tem séculos de vida e ele é de uma outra sociedade e tudo mais. Ele é mais avançado mentalmente, mas a gente vê nesse arco que a Zoe é mais inteligente que o Doutor. Do que o Doutor. Eu acho que assim, ele de ganha acordo pelo tempo. com a inteligência que eles estão buscando, que é uma Sim. inteligência mais lógica, mais matemática. Não, o Doutor, ele né? tem esse tipo de inteligência também. Mas eu acho que assim, ele só ganha dela porque ele tem séculos e séculos e séculos De a mais de vida que ela. experiência, Mas ela, no pouquinho de vida que ela tem, Que ela é bem mais proporcionalmente ela seria um pouco mais inteligente que o Doutor. Pode ser uma zoada, né? Pode ser uma zoada. Até porque essa encarnação do Doutor é mais malucona. Ela é muito inteligente, mas Mais ela... solta. Mas ela é mais pirada. E a Zoe, ela é mais pragmática, né? E a gente viu no arco de entrada da Zoe que, inclusive, uma das maiores críticas a ela, ali de onde ela veio, era o fato dela ser muito, muito, muito focada em inteligência e pouco coração, pouca... a gente vê que ela é coração também. Pouca empatia. Ela é mais cérebro, menos coração, mais e o cérebro. Jamie é mais coração, menos cérebro. Isso, exatamente. Por isso que e ele também é porrada, que é importante. Mas é que ele cai na porrada com o cara lá. A porrada vem do emocional, pô. Exatamente. Ninguém pensa ele na não hora da controla. porrada. Exatamente. E eu acho que é por isso que eles funcionam tão bem como trio, sabia? Nossa, Porque você tem o Jamie sendo o cara que ele vai mais pra campo, né? Ele é mais de ação. Isso. E ele ele tem um background histórico bem mais antigo. Ele é escocês. A gente fala... Veja, em momento algum ele tá falando que o Jamie é burro, ou não, que ele é um inútil. De forma nenhuma. Não, mas é que intelectualmente a Zoe é mais avançada. Então a gente tem, tipo... Ela é mais cérebro, mais analítica, ele é mais de ação. E o Doutor, ele é o meio termo. Ele é o meio que vai... Ele é o astro. É muito e é por legal. isso que dá muito certo, né? A gente sempre fala que esse trio é um dos melhores dos 56 anos da série. Porque muito bom. Eles funcionam muito bem juntos e tal. Tem outros tão bons quanto, mas... Sim, pois é. E enfim, eles estão no meio dessa cerimônia aí, né? E são escolhidos o Abu e a Vanna. O Abu, aqui o macaquinho do Aladdin, o Abu, né? é o cara que eles vêm morrer lá fora. E a Vanna está indo para... aí lá pra fora, e eles não sabem direito o que acontece. E aí a cara... Vanna é a bonitona, A né? Vanna é a bonitona, parece a Glória Menezes jovem. Inclusive, é verdade. Eu achei, ela é bem bonita. E tem um cara que na hora que a Vanna é escolhida, é o Tara, né? O Tara. Ele fica desesperado, porque ele não quer que ela vá de jeito nenhum. Dá pra ver que eles são um casal. Será que ele tem uma... Tara nela? Exatamente. E aí ele fala, não, porque eu não quero, que não sei o quê. E o líder ali dos Gonds, que é justamente o Cerys, ele é o pai do Tara. Cerys, né? Cerys. Parece a personagem de Paladin. De Paladin. E ele fala assim, não, pelo amor de Deus, você tem que deixar ela ir, porque é uma honraria, porque isso significa que ela é maravilhosa, que não sei o quê, que não sei o que lá. E aí, beleza, ela passa pelo negócio. É nessa hora aí que o Dr. Jamie e Zoe chegam ali no lugar, né? E eles falam, de onde vocês vieram? A gente veio das Wastelands. Não, pelo amor de Deus, lá é venenoso, não pode, vocês estão contaminados. A gente veio de lá, tá suave, não tá dá suavão, nada. tá de boa, né? Aliás, esse lance dela, esse momento da escolha, porque ainda não é o Doutor e a Zoe que vão, né? Mas... Não, isso é bem mais pra frente. O lance da sociedade, assim, que foram escolher duas pessoas da sociedade, eles vão pra esse lugar que ninguém sabe direito como é que é do outro lado. E eles nunca voltam. E a própria sociedade fala, não, uma honra, tem que ir mesmo. Não lembra muito o jeito que funcionavam os sacrifícios, tipo... Por exemplo, vou puxar o exemplo de Aztecas. Do arco, mas também do caso todo. Aztecas, Incas, Maias, que tinha esse negócio de, essa mulher ou esse cara vai ser usado a sacrifício pro deus tal. E é uma pro honra. sol, sei lá, um negócio assim. É o deus sol, E aí a pessoa, não que ela ficasse mais feliz do mundo, mas ela ficava meio que conformada, porque ela tava sendo escolhida e era uma honra pra ela ser a oferenda pra esse deus. Não é muito parecido? É muito parecido. A gente muda o cenário, a gente bota um roupante tecnológico, tipo, não é um deus, né, mas é um ser evoluído tecnologicamente e tal, não sei o quê.
que a tá lá há sociedade leva de milhares boa. de anos Porque fazendo na real, isso, né? na real não tem confirmação que ninguém morre. Mas assim, eles vão e nunca voltam. O que é isso se não a morte, entendeu? Eu acho que eles entendem que eles estão indo dessa pra melhor. Tipo, nossa, pra onde eles estão indo? Eles estão perto dos Crotons. Nossa, eles é um outro patamar, sabe? Sim. Eu acho que em nenhum momento eles pensam que eles morrem. Eu Então, acho que eles só pensam que eles sim, estão melhores. Mas o que eu tô falando é, esse lance, você deixa a pessoa entrar num lugar, ela nunca volta e você acha que ela foi pro lugar melhor. O que é isso se não a morte, entendeu? Pois é, super, né? E aí, quando o Dr. Jamie e Zoe descobrem que a Vanna tá indo, eles já correm lá pra fora, tipo, vamos salvar ela. O doutor usa o guarda-chuva, é muito bom. Tem ele de guarda-chuva nesse O arco, guarda-chuva, que é completamente destruído por causa da fumaça Sim, lá. aliás, isso levantou uma questão na hora que a gente tava reassistindo o arco. Pois é. Porque na hora que o Doutor Muito sai da legal tarde, isso. sai o Doutor, a Zoe e o Jamie, e aí ele abre o guarda-chuva, aí o Jamie fala, um guarda-chuva, não sei o quê. E aí a Tess perguntou, mas peraí, será que ele conhecia guarda-chuva? E a gente foi pesquisar, e guarda-chuva existe desde sempre, quase. Desde muito assim, milênia. Óbvio que esse que nem o Doutor usou automático, que aperta e abre. Lógico que não, né? Óbvio que o Jamie não tinha, e enfim, talvez lá em Culloden nem tivesse. Não. Mas já existiam guarda-chuvas, tipo, em qualquer período da história que você for ver, tem um guarda-chuva, ou um parasol, ou uma sombrinha. Coisas parecidas, tá, gente? Não é que nem hoje, que é de ferrinho. Não, mas por Podem exemplo, ser tem registro próximos, né? antes de Cristo com guarda-chuva. Isso. Tipo, ou hieróglifos da pessoa com um negócio que era igual a um guarda-chuva. Então, assim, é uma coisa que, óbvio que não como é esse, mas é crível o Jamie saber o que era um guarda-chuva. O que é, então... Por mais que lá de onde ele veio fosse uma coisa difícil de achar e tudo mais, existia já. Eu sou chata, eu questionei, e aí a gente foi pesquisar. Mas é um questionamento válido. Pois é. E aí, enfim, né, eles conseguem salvar a Vanna, conseguem levar ela lá pra dentro, e aí o doutor deixa o Jamie cuidando dela, e ele vai com a Zoe investigar esses caras, porque ele tá achando essa história toda muito estranha, tipo, como assim duas pessoas são escolhidas? São as pessoas mais inteligentes? Por quê, que tá pegando, né? E é nessa hora que eles fazem ali o testezinho no Hall of Learning. Na verdade, quem faz primeiro é a Zoe. Ela é a curiosa, sim, né? Sim. E ela é pega. E aí o doutor vendo, falando, meu Deus, eu tenho que fazer também, né? Eles botam tipo uns headsets, né, pra fazer. E aí tem uma telinha que tem umas coisas de lógica ali, faz é muito número. legal. Maior efeito especial, né? Eu vou te falar que isso achei avançado. Isso é entre 68 e 69. Cara, já era um efeito mó bem feito, cara. Mó bem feito, eu achei assim, muito legal. Pros padrões da época, né? Pros padrões tipo, da o época. número entra direitinho, aí ele faz aquele círculo aí. É maneiro, cara. Eu achei muito legal, porque a Zoe, ela, tipo, clicou 2 botões e na hora ela fez. Aí o doutor, ele vai tentar, aí ele... Ai, eu errei. Aí a Zoe... Fala, não, então presta só aqui. Eu sei. Deixa que eu sei fazer, né? Aí, tipo, ela... Não, doutor, não é assim. E ele... fica quieto, eu sei fazer. E fica essa disputa de mentes que eu acho... Eu acho que é o tipo de mas coisa... ela vai ser engraçado. Né? É o tipo de coisa que mais estabelece personalidades. Porque o doutor ali, ele tá muito bravo que a Zoe conseguiu e ele não, sabe? Aí ela fala, o doutor é quase tão inteligente quanto eu. É muito engraçado essa hora. E o lance é que eles conseguem ali entrar na nave dos Crotons, que é o famoso Dinotrope. Sim. Que tem nome de dinossauro. Megazord, né? De Power Rangers, né? De Dinosaur, no caso. Dinotrope. Desculpa, quem é o especialista aqui é você em Power Rangers. Tem Zord que é carro, tem Zord que é qualquer outra coisa. Mas Dinotrope não é muito nome de... Na verdade, me lembra... Dinosaur. Sim, parece, mas lembra muito Dinosaurs também. Porque tinha um desenho, quando era criança, não conheço. Dinosaurs. Que era tipo um tartaruga ninja, só com dinossauros do espaço. Era isso. Que máximo! Mas, no fim, os Crotons não tem nada a ver com dinossauros. Eu não sei por que tinha esse nome. É só o nome da máquina que é Dinotrope. Deve ser de Dynamo. Deve ser disso, né? O nome original, na verdade, era Dinotron. Sim. Dinotron parece Transformers. Parece Transformers, e aí virou Dinotrope por algum motivo. No roteiro, lá na frente, não sabemos o porquê. E aí, né, como o Jamie viu que o doutor e a Zoe foram pegos pela máquina, na hora ele fala, não, eu tenho que ir atrás deles também. E aí ele deixa a Vanna lá sozinha. Acaba que ele fica separado porque como eles dois são meio que os escolhidos que se propuseram a ser escolhidos, né, que se colocaram na frente, o Jamie fica pra trás. E aí, assim, o lance é que o doutor e a Zoe já tinham escapado da máquina. Então, quando o Jamie entra, ele entra sozinho. Então, ele tem um monte de cena só com os Crotons. Inclusive, tem uma hora que, tipo, eles estão
tá o Zoe e o doutor fora, e eles acham que o Jamie tá fora também, e o Jamie tá dentro. E ele tá ali dentro, porque, na verdade, o Jamie é mais esperto do que a gente pensa. Ele pode não ter a inteligência lógica, mas o cara manja das paradas. É streetwise. Não é lógica, né? Inteligência intelectual. Intelectual. Mas ele é sábio do jeito dele. Na hora eles escaneiam ali a mente dele e falam, não, você é primitivo, nós temos que matar você. Tipo, eu fiquei mó bolado, assim, tipo, pô, primitivo. Vacilo, né? Que vacilo e tal. Quando o doutor e Jamie escapam, doutor e Zoe escapam, eles vão até a Tardes. Porque a gente vê que o doutor quer pegar alguma coisa na Tardes. Enquanto isso, o Jamie tá sendo preso ali lá pelos Crotons e tudo mais. E eles olham pela telinha e eles estão vendo que o doutor e a Zoe estão na Tardes. Então, porque tudo, e ficam observando. Tudo nesse planeta, a gente vai vendo que é meio monitorado, porque ao longo do planeta tem esses olhos, essas cobras de metal, esse negócio que ficam olhando o que tá acontecendo em tudo. Isso. Tipo, eles estão observando tudo e todos ali. Eles que ficam de olho ali. De olho literalmente, porque é um cano com olhinho, olho. E aí a gente vê que o doutor e a Zoe, eles pegaram uma sacola na tarde. Sacola de mercado. Sabe essa sacola aqui do Carrefour? Essa sacola eco bag, saca? Ecobag. Não é de plástico, não. Não, é aquela que você bota um monte de coisa e leva. Aí tá lá o doutor com a sacolinha. Eles mencionam coisas sobre elementos químicos ali. Tem o lance do ácido, não tem? Um ácido que eles jogam, é o ácido sulfúrico ali, né? Que eles até ficam falando, mas esse, na tabela periódica, o número é X. Tem um que é educativo. X não, né? X não. Um número lá que eu não entendo nada de química. Quando entra em química, jogar uma letra assim pode quebrar tudo. Química é a matéria que eu mais fui pior no meu ensino mais médio. Foi menos, né? Não, foi assim, a pior matéria da minha vida foi química. Química por não um entrava tempo, na minha cabeça. Física não entrava. A lógica de física entrava, mas na hora de fazer conta eu me cagava todo. Não, eu não conseguia. Química até ia. Sabia que hoje em dia, óbvio que não, porque veja, isso tem quase 20 anos. Muitos anos. Tem uns 15 anos já que eu aprendi isso. Mas na época que eu tava aprendendo química direto, ensino médio e tudo mais, eu sabia a tabela periódica quase todo de cor, cara. Ai, gente, eu era muito ruim. Agora, saber aplicar isso... Eu sei que o H é 1. Não, saber... Pronto, só isso que ficou. Saber aplicar isso na hora da prova era um outro 500. Agora, na hora de falar, gases nobres, esse negócio... Um dia eu não lembro mais bosta nenhuma, mas na época... Pô, eu sabia, cara. Eu não sabia, eu não sei nem como eu passei. É que eu acho mó bonita a tabela periódica, eu acho legal. Não, cara. Eu acho bonita, mas não me entra. Não, também não, mas eu sempre fui um cara de humanas, né? Então, justamente, é o meu caso também. Mas eu achava menos pior que física. Física era mais... Não, eu gostava mais de física. Eu acho que é porque eu consegui enrolar mais em química. Pode ser. Não sei. Enfim, e o lance é que os Crotons, eles atiram ali na Tardes. E aí você pensa, pronto. Eles atiram com um gás. Acabou. Aliás, tem umas cenas em primeira pessoa nesse arco, né? Porque tem hora que a gente tá vendo pela visão do Croton. Aí, tipo, a gente vê só... É muito um jogo em primeira pessoa, porque, por exemplo, na vida real, tipo, nós vemos o mundo em primeira pessoa. Claro. Você não se vê, você vê só todo o resto. Óbvio. Só quando a gente tá jogando qualquer jogo de primeira pessoa, é assim, a gente vê o mundo e uma mão na frente, porque é a mão que você tá atirando, né? E aqui é a mesma coisa. É a mão que balança o berço. É a mão que atira a arma, né? E aqui é a mesma coisa, porque a gente vê só aquele botijão de gás invertido dos Croton, assim. Na real, no começo eu falei que parecia uma coqueteleira. Parecia uma coqueteleira. E depois a gente vai vendo com mais detalhe que parece um botijãozinho pequititinho. Aqueles de ligar lamparina, sabe? Aquele bem miudinho. É exatamente ao contrário, isso. cara. É muito bom. E a gente fica vendo isso um tempão, assim, andando, sacudindo. E às vezes ele solta uma fumaça, tipo... É muito foda. Engraçado. Eu gostei muito dos efeitos desse bom. arco, gente. Eles atiram na tarde e aí eu falei, pronto. Já era. Derreteu a tática, acabou. Só que o doutor e a Zoe estão vendo de longe e aí plantão... Exatamente. Não, mas só agora vou ter que abrir um parêntese. A Tardes não é plantada, tá? Isso era pra ter entrado, não entrou. A não ser que eles resolvam... Plante uma Tardes. A não ser que a BBC resolva trazer de volta essa tona, isso ficou numa cena deletada, não era nunca nem pra ter existido. Então, eu falei de brincadeira. Antes que falem, porque o Fred tá dizendo que a Tardes é plantada e não sei o que. O Fred não falou nada, o Fred tava brincando, tá? Plante uma Neide. Plante uma Tardes. Enfim, eles estão vendo ali de longe e aí
a Tardes reaparece e a Zoe fala, menino, o que você fez? E aí ele explica, não, eu fiz um sistema que chama Hostile Action Displacement System, que é o HADS. É o HADS, É o HADS. Não é o sistema... mesmo HADS de Fallout, mas não, só o mesmo. É um HADS, é um sistema que o doutor implantou na Tardes, que toda vez que ela é atacada, ela desmaterializa para se proteger. É mó legal, porque na hora que os Croton atiram, tipo, a Zoe fala, pronto, já era, derreteu tudo. Aí a Tardes... Ela fica desesperada, como é que a gente vai sair daqui? E aparece, tipo, num topo do monte, assim. Aí o doutor ainda fala, lugar ruim de estacionar, hein? Ele dá uma zoada. Ele ainda dá uma zoada. E aí ele explica isso. Esse lance do HADS, a gente vai ver sendo falado mais vezes na série. Vai aparecer. A gente parece que o 11 fala isso lá em Cold War, né? Isso. Mas a real é que, pelo menos eu assumo assim, a partir desse episódio, que a Tardes meio que aprendeu a sair sozinha dos lugares quando precisa. Tipo, opa, vai dar merda. Uma vez que ela aprendeu esse sistema, ela aprende a se proteger sempre que tem um ataque. É tipo assim, opa, deu merda, tchau. Ela sai. Exatamente. Porque a gente nunca vê ele ligando em todo episódio, direto a Tardes faz isso. E direto ela faz isso. Então a gente podemos dizer que ela meio que aprendeu. Ele instalou o app. E agora ela sempre faz. E permitiu o uso por trás, né? Isso, exatamente. Enquanto isso, tá rolando todo um motim lá dentro contra os Crotons, com os Gonds. Porque o que tá acontecendo, né? O Cerys, ele é o líder. O filho dele, o Tara, seria o seu sucessor. Só que tem um cara, porque sempre tem um cara, que é o Ilek. O treteiro, que é o que quer chegar no poder e não chega. Que ele não concorda com os métodos de quem tá no poder, e ele fala assim, eu vou depor, eu vou tomar isso aqui pra mim, né? Então, ele tá começando... Eu sou merecedor mais do que a pessoa que todo mundo diz que é. Então, assim, esse Ilek, aos poucos, ele vai dando sinais de... eu vou tomar o poder, quero nem saber, o Cerys que se dane, babá. E a gente tem também um outro personagem muito legal, que é o Beta. O Beta, o Alpha, o Gama e o Ômega. Que é o cientista do local. O Beta é muito legal porque quando o doutor chega, ele volta lá pro planeta e a gente vê o que ele foi levar na sacola, que é justamente enxofre. Ah, sim. Né? Tirado do inferno, não mentira. É o sulfur, né? Ele leva o enxofre pro cara e ele fala assim, o lance é o seguinte, os Crotons que passam todo o conhecimento que nós temos. Só que eles não querem que nós aprendamos química. O conhecimento é perigoso. Olha que interessante, né? Porque ele fala assim, o doutor vira pro Beta e fala assim, eu já descobri, a nave deles, o Dinotrope, é feito de telúrio. Sim. E o enxofre, ele vai reagir, e aí a gente vai conseguir tomar eles, a gente vai conseguir quebrar a nave deles e tudo mais. E aí o Beta fala, tipo, então, que bom que você tá me trazendo esse conhecimento, porque a gente não tem ele aqui. A gente só sabe o que eles deixam a gente saber. Fica aí a crítica social foda Mas é aquele lance, tipo, por que é interessante para um governo merda fazer o ensino do país, o acesso a artes, essas paradas ser tudo uma bosta? Porque pra eles conseguirem um povo que sabe demais questiona demais e pode tirar ele do poder. E os Crotons é a mesma coisa, cara. Exatamente. Só que com uma cafeteira na cabeça. Exatamente. Enfim, começa todo o motim ali, começa os caras, o Ilek contra o Cerys, aquela coisa toda, né? Você vê que nem em tempos difíceis eles conseguem se unir, eles acabam se separando ali, né? Existem a célula dos que estão a favor do Ilek e de quem ainda é fiel ao Cerys e tudo mais. Treta na Guerra Civil quase, né? É praticamente uma não tinha que ser uma guerra civil, mas é uma treta civil. E aí, o povo se divide. Aí que Doutor e Zoe chegam lá, eles falam, mas cadê o Jamie? O Jamie tava aqui cuidando da Vanna. E a Vanna, nessa hora, ela já tá melhor, ela já conseguiu acordar. Da Vanna, tá ligado? Não. A Vanna, da Camila Cabello. Não conheço Camila Cabello. Ele tá tomando conta da Vanna, Ok, beleza. E aí eles falam, o Jamie, ele foi atrás de vocês. Ele tá lá no Dinotrope, né? Aí eles ficam desesperados, tipo, como assim? Ele foi atrás da gente, que não sei o que lá. Na verdade, eles saem pras Wastelands pra ver se conseguem encontrar o Jamie ali fora e tudo mais. E nessa hora, né, os Crotons... Um dos Crotons, ele sai também pra Wasteland. Pra buscar ali Zoe e o Doutor. É muito engraçado essas cenas que a gente tem, os Crotons andando, porque a gente vê que, tipo... Na maioria das cenas a gente vê da cintura pra cima, né? A gente vê só o que seria o torso deles e a cabeça, né? Isso. Mas quando a gente vê tipo, eles de corpo inteiro,
Tipo, claramente, tinha uma pessoa ali embaixo, né? E era uma... Sim. É tipo uma saia, só que é um tubo, né? E aí a pessoa tem que andar, tipo, com um passinho, sabe? Muito pertinho um do outro. Tipo uma geisha. geisha. Muito engraçado. Muito engraçado. Pobres de quem fica ali dentro daqueles robôs. Não, que devia ser pesado pra cacete aquele negócio, porque é mó trambolho em cima. Pois Não é que nem o Dalek que a pessoa fica sentada, É sabe? muito grandão, né? Ele é muito grandalhão, assim. Sim. Trambolho. Trambolhão. E aí os Crotons, eles mandam o Wilek buscar o doutor e a Zoe. Tipo, o Wilek falou que vai concordar com eles e tal. E aí eles são forçados pra dentro ali do Dinotrope. Então esse é o momento que Doutor e Zoe entram de novo na nave deles, mais uma vez. Só que dessa vez, eles estão lá com a fórmula química que o Beta preparou. Na garrafinha, né? Da garrafinha. Eles estão na upper hand ali. Eles Isso. sabem o que precisa fazer, eles já têm o negócio. Isso, O doutor tirou exatamente. literalmente do bolso a garrafa. Numa cena ele não tá, aí na outra ele já tirou. Ó, que usa aqui, Zoe. Aí ele dá aqui por trás, né? Que eles estão algemados, assim. Aí ele pega assim, pega aqui, Zoe. E aí ela pega assim com a mão, assim. Dá e tal. malocado o negócio. Tá super malocado. E aí também temos a explicação de quem são os Crotons, porque eles estão ali. Sim. O lance é o seguinte. Os Crotons são seres lá, robóticos, nananã. A nave deles caiu no planeta dos Gondos há milhares de anos atrás. E eles simplesmente não conseguem decolar. E é por isso que eles precisam das mentes brilhantes. Porque é como se fosse o combustível que vai conseguir tirar eles dali. É isso. Eles basicamente estão presos. Eles sofreram um acidente. Sim, e estão presos na Terra. Ali. E ao invés de tentar ser legal, eles estão sendo um bando de escroto e matando as pessoas. É isso. Exatamente. Aí, enquanto o doutor tá ali ouvindo, eles contando, bababá, a Zoe despeja aquele ácido no tanque ali, né? Que faz o funcionamento da nave. E aí... Ela, não tá funcionando, doutor. Ele, não, espera. Calme. Espera. E ele ali, enrolando. Eu acho que ele fica stalling, é muito bom. É muito bacana, porque esse tipo de coisa que dá substância pro arco. Tipo, é o Troughton ali mostrando, né? Tipo, calma aí. Sendo o palhaço, né? Tipo, e que interessante, me conta mais, né? É muito, muito engraçado essas horas, assim. Enquanto isso tá rolando um puta motim ali no Hall of Learning, eles estão destruindo a nave, eles estão botando ácido, tá um contra o outro, a Vanna já tá melhor. Então, assim, tá rolando toda essa guerra civil, né? E aí, o Ceres, é ele que entrega a garrafa de ácido pro doutor e ele é morto no processo. É verdade, ele morre, pode crer. O Ceres morre e aí quem tem que assumir seria o Tara. Né? E aí, depois que acontece tudo isso, que eles conseguem derrotar os Crotons, eles literalmente derretem os Crotons. Tem uma hora que eles jogam, não sei se é o doutor ou a Zoe, alguém joga o ácido no Troton. Aí, tipo, em cima deles. No Croton. E aí a cabeça deles, a máquina de café lá italiana, ela começa a derreter. E tem um negócio, a parede derrete também. A nave começa a derreter. Parece um negócio de colmeia, a nave. Aí ela começa a derreter, tipo... Ou seja, eles conseguiram destruir ali e tudo mais. E aí, depois que acaba tudo, o Wilek, ele acaba saindo ileso. Isso que eu achei meio punk, assim, tipo... quem quiser me seguir, vem comigo. Quem não quiser, pode ficar aqui. Sim. E aí tem uns caras que vão mesmo com o Wilek, e alguns ficam fiéis ao Tara. Tipo, não, o Tara é o sucessor do Ceres, a gente vai ficar junto com ele. Mas isso eu vejo mais assim, a sociedade se regulando ali. Tipo, não é porque eles estão no mesmo planeta que todos precisam seguir o mesmo protocolo, seguindo o mesmo cara. Até porque o Wilek ali, ele não é um vilão, um cara mal do cacete. Não, ele queria... ter o poder e tudo mais. Pra ele. Mas ele não era mal necessariamente, entendeu? Não, ele não é vilão, ele não é vil. Ele só que exatamente. Ele não tem más intenções. Pelo menos não, assim, eu não achei. Até porque ele queria depor justamente os Crotos, tipo, ele queria... Então, assim, ele quer fazer a regulamentação dele ali. Tanto que ele não falou, quem não tiver comigo, eu vou matar todo mundo. Não, ele falou, quem quiser vir comigo, vem. Quem quiser ficar com a galera antiga, fica. E a sociedade se separa ali. Mas eu tô pulando fora, né? Ainda mais agora que eles descobriram que a atmosfera deles é respirável, né? Que eles não precisam ficar presos ali na cidadela. Eles estão livres, né? E falando em livre, é justamente isso, né? Quando acontece toda essa tretinha, o doutor sai a francesa como sempre. Porque eles querem, tenho que agradecer o doutor, não sei o quê. E aí eles saem por trás. Não, quando eles olham, o doutor já foi, né? E é muito bacana, porque a cena final mostra o Tara falando assim, poxa, né? Acho que é o Beta que fala pro Tara, a gente deveria ter pego mais informações do doutor, ele poderia nos ajudar
a desenvolver a ciência. E aí o Tara fala assim, não, agora nós a nossa vamos chance de descobrir, com a liberdade que nós recém adquirimos, nós vamos procurar as nossas próprias respostas. Tipo assim, isso é muito legal. Maneiro. Aquele lance, a faca de 2 gumes da liberdade, né? Quando você é liberto de, enfim, não necessariamente de um sistema opressor, mas quando você se liberta de alguma coisa que estava te segurando, você tem ônus e bônus com essa liberdade. Por exemplo, sair da casa dos pais é legal? É legal pra caramba. Você pode tomar suas próprias decisões, você pode chegar na hora que você quer em casa, você pode sair a hora que você quiser. Porém, tem vários ônus. Responsabilidades. A louça não se lava sozinha, as roupas não se lavam sozinhas. Você tem que regular a economia da casa. É mais ou menos isso. Tipo, até então, eles eram, tudo bem, eles estavam num regime diferente de sair da casa da mãe, óbvio, mas eles estavam ali num regime de escravo com os crotas e tudo mais. Agora é a oportunidade que eles têm de tomar as próprias decisões, de não dependerem de uma mente intelectualmente mais avançada que a deles para dar respostas. Para aprender coisas. E, de novo, aprender coisas de forma restrita também. Porque o doutor fala, nossa, mas tem várias lacunas. O doutor Yazou tem várias lacunas no conhecimento deles. É óbvio que tem lacunas. Porque eles só sabiam que os Crotons queriam que eles soubessem. Agora, eles podem procurar respostas com liberdade. Tipo, eles podem ir com as atrás pernas, né? da verdade do deles, conhecimento que eles buscarem. Sim, é bem legal. Busquem conhecimento. Então, assim, a mensagem final eu acho que foi bem legal. É legal. No fim das contas, assim. Eu gostei bastante. Esse não é o arco mais legal do mundo, assim, não é... Mas ele é bacana. Ele é bem legal. Tem umas mensagens bem legais e ele é engraçado em diversos ele é um arco mais engraçado. Ele é leve, né? Ele é solto. E o ritmo apesar de ter essa mensagem mó profunda e tal. E o ritmo é bom, porque, de novo, né? 4 episódios também. É um arco de 4 episódios e isso faz com que a história flua melhor, eu acho, pelo menos. Não chega a ter barriga porque nem dá tempo, né? Não dá tempo, exatamente. Então vamos aí às curiosidades da produção de The Crotons. Olha aí, que é de Crotons e de mais outras coisas também. Pois porque muita coisa aconteceu aí durante a produção deste episódio. O lance é o seguinte, para começar, o roteirista desse episódio é ninguém menos que Robert Holmes, que ele vai fazer mais um monte de trabalho para Dr. Who. Esse é o primeiro trabalho dele. Ah, legal, cara. E é muito legal porque ele tá começando sob a tutela de Terence Dicks. Que é o monstro sagrado, né? Entendeu? Então é muito bacana. O Robert Colin Holmes, ele era ex-policial e ex-jornalista e falou, agora eu vou escrever. Saber? Quer saber? Vou virar escritor. Vou virar roteirista, enfim. E ele foi trabalhar na televisão e tal. Em 1965, ele chegou na BBC e ele tinha um roteiro de uma série de ficção científica. Tipo, ele falou assim, tem uma ideia para uma história de ficção científica. Não tinha nada a ver com Dr. Who. Sim. E aí, a BBC falou assim, olha... Essa história, ela não tem muita substância por si. Mas que tal você chegar lá nos caras de Dr. Who e oferecer pra eles? Transforme em algo de Dr. Who. Transforme em algo de Dr. Who. Aí ele falou, tá bom. Aí ele pegou, ele refez todo o roteiro para incluir o doutor e seus companions e tudo mais. E ele chegou ali na época do Donald Tosh. Olha, e ele... esse nome. Esse nome me arrepia a alma até hoje. Tosh, cara, pelo amor de Deus. E ele entregou um roteiro chamado The Trap. It's a Trap. It's a Trap. Armadilha. Que ele entraria na 2ª temporada do William Hartnell, né? Sim, lá atrás. E aí eles leram, eles gostaram, eles acharam interessante. Só que como o Tosh era um babaca, ele falou, não. Basicamente isso. A gente não gosta do Tosh. Mas aí eles falaram assim que os robôs que ele criou eram muito parecidos com os mecanoides do The Chase e por isso não ia rolar. Ah, é verdade. E aí a história caiu e nunca foi produzida. Então eu vou falar aqui um resuminho desse roteiro original do Holmes. Que nunca existiu. Histórias que nunca existiram. Essa é só a primeira de muitas nesse podcast. Muito bem, o doutor e seus 3 companions, que na época eram 3 companions, eles chegam num planeta... Devia ser Susan e Bárbara. Susan e Bárbara. Segunda temporada? Isso. Eles chegam num planeta, tem uma nave lá, só que essa nave já tá cheia de vegetação em volta, o que prova que ela tá lá há muito tempo. Exatamente. Aí, a figura de um robô solta um gás. Esse gás os companions e o doutor... gás tóxico, eles são pegos por esse gás. E o lance é que o gás, ele faz 2 coisas com a pessoa.
Ele dá amnésia, então a pessoa esquece tudo, e deixa a pessoa muito mais inteligente. Caraca, que maneiro. E aí eles viram escravos desses robôs. Pô, esse conceito é legal pra Os 4 doutores companions viram escravos desses robôs. Eles esquecem quem são, eles esquecem suas identidades e eles ficam presos ali. E eles percebem que, por exemplo, toda vez que eles demonstram algo inteligente, eles são premiados com comida. Caralho. É muito legal. É tipo premiar cachorro, né? Quando ele faz a coisa certa, ó, biscoitinho. É mais ou menos isso, Tem um nome né? pra isso, né? Psicologia. Tem, é análise do comportamento. Não, mas é reforço, né? Exatamente, é o reforço. E aí eles descobrem que, na verdade, os robôs não são quem tá no comando. Quem tá no comando são humanos que mandam os robôs trabalharem pra eles. São humanos que controlam robôs que controlam humanos. Isso. E um senhor do tempo. E 2 senhores do tempo. Dois galifreanos. 2 galifreanos. E essa nave também tinha caído. E eles precisam de 3 pessoas inteligentes para conseguir religar a nave e saírem dali. E é por isso que eles escravizam os 4. E um deles tem que morrer porque eles só precisam de 3. não precisa de step, mata aí, né? Tipo, eles não falam no roteiro exatamente quem morreria. como ia terminar. O Holmes disse que deixou em aberto. Deixou em aberto. Caraca, que doido. Quando ele foi apresentar o roteiro ali pro Tosh... Mas o roteiro é legal, cara. Ele falou, eu ainda não sei como vai terminar, mas é mais ou menos por aí. E esse era o roteiro original. Era um roteiro maneiro. E você vê que tem semelhanças com The Crotons. Sim. Porque o que aconteceu? Passaram-se 3 anos... Aí o Holmes ia mudar de casa, é sério isso. Ele ia se mudar. Ele ia se mudar e ele achou esse roteiro perdido lá. Que a Largado, BBC, né? Largado. Aí ele falou, O BBC cagou pro meu roteiro mesmo, né? Eu acho que eu vou submeter de novo. Vai que, né? Vai que. E adivinha só? A BBC agora, sob Peter Bryant e Terence Dicks. Que é uma galera muito mais legal. E Derek Sherwin, eles falaram assim, beleza, vamos fazer. E aí ele ficou felizão. Aí, claro, né, ele teve que fazer modificações, porque já não era o mesmo doutor, já não eram os mesmos companheiros. Mas ele foi lá e ele trabalhou. E o lance é o seguinte, ele entregou o roteiro com muita antecipação. Ele entregou em julho e essa história ia ser filmada em tipo outubro, novembro. Ele fez muito antes. Ele fez muito antes. E aí o nome do roteiro original era Doctor Who and the Space Trap. Sim. Seria o working title. Que já era, na verdade, a adaptação desse primeiro roteiro. Não era a mesma história mais. Não era a mesma história mais. Até porque eram outros companions, e ele já tinha feito toda uma outra ideia. Outra ideia. Enquanto isso, o pessoal lá da produção falou, bom, o Holmes entregou, deixa aí, uma hora vai ser produzido. Porque antes a gente tem que produzir aquele outro roteiro que tá na fila, que é o do Prison in Space. Sim, é verdade. E aí que é legal. Por quê? Porque o do Prison in Space ia ser exibido justamente quando o The Crotons foi exibido. E ele já estava em fase de pré-produção, já tinha roteiro pronto, já estava tudo engatilhado. Já né? estava até fazendo casting para os atores convidados e tudo mais. Só começou a dar problema. Deu B.O. Começou a dar problema. Porque The Prison in Space era um roteiro de Dick Sharples, né? E o plot era um plot bem legal, que era sobre um planeta dominado por mulheres e tudo mais. A base, né? Só que aí na produção começou a dar uns certos problemas. Porque, por exemplo, o diretor, que é o David Maloney, ele começou a ler o roteiro lá do Sharples, do Prison in Space, e ele falou, Curte não. vai ser dá difícil, muito trabalho. Vai dar trabalho, tem uma prisão, tem Lime um Grove foguete. não aguenta muito. Ele começou a ver que era um arco um pouquinho difícil de fazer. E aí ele começou a pedir alteração no roteiro. Aí o Sharples, que já não tava muito afim, ele falou assim, eu posso alterar, mas vocês têm que me pagar. Não, peraí, mas veja, ele não tá errado, né? Pois porque assim, existe um limite. Ainda mais porque os roteiristas do Doctor Who não são contratados, né? Tipo, quem bate cartão, não que tem CLT. Se você entrega uma peça e precisa de retoque, você tem que ficar fazendo até o cliente gostar porque você tá sendo pago por aquilo. Se é uma parada assim, tipo, ele te contratou pra quê? Fazer o roteiro. Tá aqui o roteiro, você pediu assim, toma. Não gostei. Ajeita isso aqui? Tudo bem, isso aqui eu consigo ajeitar rapidinho. Mas tem que refazer isso. Amigão, então eu vou cobrar. É mais ou menos isso. E aí, beleza, reescreveu, entregou. Sharples, mas sabe o que é? Não sabe o que é não, vai me pagar. É que eu preciso mudar mais uns negócios, eu quero que você mude mais uns negócios. Muda você. Gente, o Sharples começou a ficar pistola, ele tava cansado, ele não aguentava mais, deu treta, o diretor parecia que não tava muito afim de produzir a história que ia dar trabalho. Resumam,
A história caiu. A história caiu e nunca foi utilizada na série clássica. Porque o lance é o seguinte, eles estavam ali tentando. Aí o Peter Bryan falou assim, gente, tem outro roteiro pra entrar? Estamos com hora. Aí, gente, tem o roteiro do Holmes, tá pronto. É só produzir. Aí eles falaram, beleza, cai o Prison Space e bota o Crotons. Que ainda não chamava Crotons, né? Que é o Space Trap. Beleza, vamos produzir Space Trap. Eles deram o roteiro do Space Trap pro Malone e aí pro diretor. O diretor viu que era muito mais fácil de produzir. Sim. E o cara já tava dando problema, o roteirista, sendo que o Holmes não deu trabalho nenhum, já tava pronto. Sim. Acabou. A história caiu. Pois é, a história caiu, porém, a gente tem aí a Big Finish, grande salvadora de histórias perdidas. Histórias perdidas. A gente tem uma linha de áudios lá que chama The Lost Stories, né? Que justamente ela nasceu pra poder trazer de volta à vida histórias que nunca aconteceram. Por exemplo, aquelas histórias que deveriam ter acontecido, onde teve aquele ato do Sexto Doutor ali, que nunca rolaram. Ou as histórias que seriam da temporada 27, que nunca rolou, também né? Porque a série parou antes. E aí, quando foi em dezembro de 2010, a gente já tava na segunda... Olha, quanto tempo, hein, gente? Já tava na segunda leva de áudios aí do Lost Stories. Saiu o Prison Space. Ah lá, que bacana. Com a galera, assim, óbvio, né? Não tinha mais o Troughton, mas a gente tinha tanto o Fraser Hines quanto o Andy Padbury refazendo os personagens, Jamie né? e Zoe, E né? o plot é basicamente, assim, tem uma adaptação ou outra, né? Até porque, enfim, se fosse pra tela ia ter todo um outro esquema. Claro, era outra parece história. que ia começar a introduzir uma outra companion. Isso. O Jamie ia dar indício de saída e tudo mais. Então, assim, no áudio, na versão em áudio, ela não tem esses indícios. Eles adaptaram, assim, eles ajeitaram pra poder caber no cânone atual. Tanto que, assim, ela é escrita pelo Dick Sharples, né? Que é dele. É o roteiro mas ela original. é adaptada pelo Simon Guerrier. Isso. Então, assim, ele pegou ali o material bruto e falou, beleza, ele deu uma lapidada aqui e ali, pronto, tá aí, tá pronto. Então a história não se perdeu completamente. Ela não se perdeu completamente. Porque ela existe. Sim, um dos motivos pelos quais eles pediram tantos rewritings aí, né, tantas modificações no roteiro, foi justamente por causa do Hines. Porque o Hines tinha anunciado, a gente falou inclusive isso no episódio anterior, tá cansado, que ele queria sair. E aí, os produtores falaram, beleza, se ele vai sair, então o Prison Space vai ser o último dele, vamos introduzir uma companion nova, que seria Nick. N-I-K, seria uma menina. E o Sharples escreveu essa personagem da Nick e tudo mais. E aí falaram assim pro Sharples, o Fraser Hines não vai mais sair, tem que botar ele no arco de novo. Então assim... Ficou esse vai e volta, né? Ficou esse vai e volta e tudo mais. Então assim... Esse também foi um dos motivos pelos quais teve muito problema na produção. E claro que a gente tem que contar aqui como é o plot, né, do The Prison Space. De novo, já é o plot mantendo o Jamie. Sim. É o plot como se o Jamie não fosse sair. Porque tinha uma outra versão antes do Jamie da Nick, mas não tem a Nick. E é o plot de como seria o episódio, não a adaptação em áudio. Isso, exatamente. É assim, a gente tá falando não do áudio que saiu, e sim do episódio que deveria ter saído. Que ia entrar aí no lugar de Crotons. Antes das adaptações do Simon Guerrier. Isso, exatamente. Isso. O lance é que Dr. Jamie e Zoe vão parar em um planeta onde as mulheres são o sexo dominante e não os homens. É o planeta das mulheres bonitas. Lembra disso do Johnny Bravo? Não. Tinha um episódio que ele caía na Ilha das Mulheres Bonitas. Aí que era a Ilha das Amazonas. Aí ele é expulso e no final do episódio ele vai pra Ilha dos Homens Bonitos. Que é justamente... Que é onde ele pode ficar. Pra ele é ótimo. Falando em Amazonas, justamente o working title desse episódio era Dr. Who and the Amazons. Sim. Que é justamente uma sociedade comandada por mulheres há 500 anos. E claro que todo homem que chega lá... Se o feminino vencer, cenas assim serão comuns. Serão corriqueiras, serão do dia a dia. E o lance é o seguinte, é claro que o doutor ali, ele dá uma questionada, né, no poder delas. E ele e o Jamie vão para a prisão. É verdade, eles vão para E é uma prisão só de homens. Vários homens presos. Eles pegam cana. E as mulheres que são guardas. A sociedade é toda dominada por mulheres. Inclusive nesse arco ia ter o Jamie fazendo drag, né? Porque em dado momento ele ia pegar as roupas de uma oficial, de uma guarda. Se vestir e começar a liberar a galera. Exatamente. E, na verdade, esse era um arco... ele era um pouco de comédia. Ia ter várias piadinhas. Então, parece, a gente tava até conversando isso antes, né? Que ele ia ter uma pegada meio Barbarella, né? Isso, é mais
mais ou menos por aí. Por sua vez, a Zoe, claro, ela não é condenada porque ela é uma mulher, mas ela é pega para ser doutrinada. Então, elas querem colocar na cabeça da Zoe que mulheres são melhores. Ela faz um riot, né? Ela faria um riot, né? Sim. E o lance é o seguinte, a Zoe, ela começa a conversar com as meninas que vão colocar ela ali na câmara. E ela começa a falar como são os rituais de acasalamento, de namoro, de onde ela veio. Porque tem namoro, que tem beijo, que não sei o quê. E elas... Vai no cinema, pega na mão, pega no joelho. E aí elas começam a questionar, tipo, olha, não é tão ruim assim, né? E aí elas começam a se virar contra essa líder, a Babs. Porque, na realidade, ela é uma pessoa má. Tipo, ela quer ser melhor do que os homens e tudo mais. E passar por cima de tudo. Ela não busca igualdade. Ela busca... como é que chama? Bulldozer. Ela passar por cima de tudo. E aí, enquanto o núcleo do doutor e do Jamie estão lá soltando todos os caras da prisão e voltando pro planeta, a Zoe é ajudada por essas meninas, que já estão de saco cheio ali da Babs. Sim. Porque ela era uma pessoa autoritária, né? E elas que ajudam os caras a voltarem pro planeta, na verdade. Então, ia ser esse porque os caras arco. presos não eram caras maus. Tinha isso também. Exatamente. Seriam, né? Exatamente. E aí é até engraçado, porque a Babs é colocada na câmara de doutrinação e sai apaixonada pelo doutor no final. Aí também já vai pra uma linha também... Aí não precisa. Já tá meio errado também. De novo, anos 60, né, gente? E na hora que o trio tá indo embora, a Zoe ainda tá sendo controlada ali, e aí pra ela meio que sair do transe... O Jamie dá um tapinha na bunda dela, gente. Tipo, gente, muitas críticas a esse episódio, né? Não, mas anos 60, né? Era os anos 60, gente. Infelizmente, não tenho o que falar. Eu acho que ao mesmo tempo que ia ser um arco interessante de ver, Sim. É uma pena, que eu acho né, que não tenha sido feito, apesar dos pesares. Como ele ia ser um arco meio de comédia, eu acho que essa cena do tapa ia acabar ficando mais galhofado. Aquele clima, né? Lembrando que ela não foi completamente perdida, como a gente falou, né? Tem o áudio. Dá pra você escutar, vai lá, pega Lost Stories, escuta, é super bacana, super bem produzido e tal. Sim. Mas realmente a gente não tem o visual. Se bem que, conhecendo a era do Segundo Doutor, provavelmente seria Recon, então não faz diferença. Pois é. Então você só ia ter o áudio mesmo, então vai lá e escuta o áudio. Então tudo bem, né? Tipo, e daí? Tá tudo certo, né? Falando aí em termos de continuidade, os Crotons aparecem depois num livro chamado Alien Bodies, do Oitavo Doutor, né? Do Oitavo Doutor com Sam. BBC Books. 1997. Sim, BBC Books. Também eles aparecem no áudio Return of the Crotons. Olha aí. Olha bom, lá. Como faz sentido com o título. De 2008, com o Sexto Doutor e a Charlie Pollard. E como a gente falou aí, o sistema aí do Hades, ele aparece de novo em Cold War. Viu? Que é o episódio 11º com a Clara. Sim. Então, tem várias referências, né? Você vê que, apesar de ser um arco, assim... Não, os Crotons têm um basiquinho, eu particularmente achei simpático o look deles, assim, o lance da cafeteira. A cafeteira italiana na cabeça. E assim... São substitutos de Dalek, mas não são ruins nem nada. E assim, às vezes é um arco que a gente não dá nada, e na hora que a gente vai assistir é gostoso, né? Sim, a gente se sim. diverte, a gente consegue encontrar uma moral da história e tal. Eu curti, assim, no geral. Maneiro, já que você tá falando aí o que você curtiu no geral, dê sua nota de Hartnell Whittaker pra The Crotons, mais esse arco aí do Segundo Doutor. Por ser um arco, assim, que a gente chama de mediano, não é horrível, mas também não é super importante, um Tenant. Olha aí. Um Tenant. Ok. É uma notinha, assim, legalzinha. Justo. De novo, né, todos os arcos que tem Dr. Jamie e Zoe, eles acabam ganhando uma nota meio que por tabela, uma nota mais alta. Eles são minimamente bons, né? Porque os três funcionam muito bem juntos. Sim. Então, assim, o Trot é um ator brilhante, ele tá sempre fazendo aquela tiradinha de palhaçada dele, que é muito legal. Toda essa dinâmica dele com a Zoe funciona bem pra cacete. Por isso que eu sempre falo, Companion do futuro, gente. Companion do futuro. Com o Companion do passado. E o do passado também, o Jamie, ele é um personagem único. Ele é uma presença em Doctor Who que você nunca mais vê, na verdade, porque a relação dele com o Doutor é muito especial. Então, vocês podem colocar essa turma em qualquer setting que funciona. É verdade. Entendeu? E eu gostei também dos atores que estão ali só no arco, o pessoal ali, o Ceres, o Tara... Os Crotons. Os Crotons. Tipo, são elementos que juntos
Fizeram uma historinha gostosinha, bacaninha. Sim. E agora eu quero saber de você, Fred Pavão, sua nota pra The Crotons. Eu vou com você. Eu dou um Tenet também. Tenet de Whittaker. Porque aquilo é um arco... Eu lembro quando a primeira vez que eu assisti, eu achei ok também. Mas ele foi um episódio que ficou meio dormente assim na minha cabeça. Quando a gente foi reassistir agora, eu não lembrava de quase nada. Eu lembrava, né? A gente sempre pega a Doctor Magazine antiga pra ler. Sim. E tal. E os reviews eram uns negocinhos meio assim, um episódio de qualquer coisa e tal. Mas não é ruim, não. Eu achei divertido, assim, ele cumpriu o propósito. Ele é gostosinho de ver. Talvez até pela... A gente sabe, né, que ele meio que substituiu esse Prison in Space, que seria um arco mais de comédia. Sim. Talvez por isso que ele seja tão... Porque ele não chega a ser de comédia, ele não é engraçado. Não, ele é um pouquinho mais sério. Mas ele é leve. Assim, ele é leve. Apesar de ter essa mensagem mais séria no final, né, mais profunda e tal, de vai lá, faça por você mesmo, aprenda, busque a sua ciência e tudo mais. Mas, no geral, ele é um arco leve. Assim, a gente tem cenas divertidas com a Zoe e o Doutor, eles se zoando com o headset estranho na cabeça. É muito legal, É bacana, eu curti. 10 de 13 é uma média justa aí pra The Crotons. Com certeza! Queremos saber aí de vocês também, vocês que estão assistindo a série clássica com a gente, ou vocês que já assistiram, e sempre que a gente solta review, vem aqui papear com a gente sobre esse episódio em questão. Fala pra gente aí nas nossas redes sociais o que você acha de The Crotons, tanto os personagens, quanto o arco, quanto toda essa história que ia ser e não foi, e aí depois virou áudio, caso você tenha já escutado ou não sabia sobre, aí descobriu aqui. Conta pra gente aí o que você achou sobre tudo que a gente discutiu. Então, pra contar pra gente, é fácil, você sabe como é só nas nossas redes sociais. E pra isso, você sabe, a gente tem ali o Facebook, o Instagram e também o pássaro, que é um pássaro que tem a cafeteira na cabeça. Que bonitinho. Que é o nosso Twitter. Você vai onde mesmo, você busca por quê? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil na rede social e da sua preferência. Você acha a gente, você começa a seguir, se você ainda não segue, e começa a trocar ideia com a gente. Exatamente. Outra coisa que você também tem que fazer para ficar sempre antenado, sempre ligado em tudo que a gente solta, é estar assinando o nosso feed no seu agregador de preferência, cara. Você pode pegar o RSS e jogar no seu agregador aí que você gosta mais. Você pode usar o Google Podcast, você pode usar o iTunes, o Spotify, ou você pegar qualquer um desses agregadores aí, tipo Podbean, Castbox, todos esses, se você procurar, tão por aí. O DWBRcast tá lá, é só procurar por DWBRcast e começar a seguir lá na forma que seja para seguir, porque na hora que sai do DWBRcast você já recebe, já começa a escutar, já compartilha, já faz um amigo aí que ainda não assistiu a série clássica começar a assistir, porque tem uma porrada de review. Super! Então é isso, cara, você compartilha, a gente cresce junto, como você gosta de falar, sempre falou isso, crescer junto é sempre melhor, porque a gente cresce, é uma comunidade de fãs. Gente, tá todo mundo junto nesse barco. Exatamente. Ou nessa cara. nave. Nessa nave, no caso, nessa tarde. Todo mundo junto nessa tarde. Pronto. Exatamente. Cabe todo mundo, amor por dentro. Amanhã é domingo. Né? Domingo, vocês sabem que é dia de episódio da série no Moderno agora. 12ª temporada. Qual é o episódio deste domingo agora? The Haunting of Villa Diodati. O Assombro da Vila Diodati. Diodati. Que a gente vai assistir no domingo. E segunda-feira a gente já chega pra vocês com um review prontinho pra vocês papearem sobre o mais novo episódio de Doctor Who, certo? É isso aí. Foi bom estar com vocês aqui revisando mais esse arco da série clássica, mais um arco do segundo Doutor, aí rumando cada vez mais pro final. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.